Vamos conversar sobre religião dos filhos? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Alguns pais, eles chegam até nós com dúvidas em relação à religião dos filhos. A dúvida maior é se eles devem levar os filhos, não é, para frequentar uma determinada instituição religiosa, uma denominação religiosa, ou se eles devem insistir para que os filhos participem da própria religião que eles praticam. Então, fica aí sempre no ar a dúvida de qual será o momento ideal para levar os filhos e conduzi-los nesse processo. É importante a gente entender que a religião, ela transfere, ela promove, não é? Incentiva o desenvolvimento, digamos assim, de valores éticos morais. Que muitas vezes essa condução dentro de um processo religioso, dentro de uma instituição religiosa, ela é muito melhor conduzida do que no lar. Os pais, geralmente, eles perdem um pouquinho o limite, não é? O momento certo de fazer essa condução e de abrir mão esperando que o filho cresça e decida a religião a seguir. O ponto principal aqui é você entender, papai e mamãe, que essa condução do aprendizado ético-moral, ele deve começar desde a primeira infância. E se você não se sente apto a fazer a promover, não é, esse desenvolvimento na vida do seu filho, é essencial que você realmente busque instituições que tenham trabalhos de evangelização para que seu filho comece a ter contato. E isso se você deseja conduzi-lo dentro de um processo cristão. Porque existem outras religiões que não são cristãs, porque as cristãs são aquelas que acreditam que Jesus já veio, não é? Então é por isso que ele é chamado de Cristo e nós chamamos cristãos aqueles que seguem o Cristo Jesus. Mas você não pode fazer distinção entre essas religiões cristãs e outras religiões que também geram no ser humano esse sentimento e esses valores, não é, éticos morais, independentemente de serem cristãs ou não. O importante é que os valores sejam passados para seu filho, porque eles são essenciais para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Para que essa pessoa se torne um adulto crítico, um adulto consciente diante do mundo, com respeito às pessoas, com respeito às diferenças. Então é importante que essa condução realmente seja feita, mas não procurando determinar qual a religião que seu filho deve seguir. Porque quando chega nesse momento, realmente é preciso você esperar que ele cresça, que ele tenha um senso crítico mais desenvolvido, para que ele possa ter contato com outras religiões que não seja apenas a religião dos pais, e a partir daí eles decidirem qual religião eles querem seguir, ou a qual religião eles querem se filiar, querem estar ali praticando, querem estar ali frequentando. Os valores éticos morais que a religião transmite, eles são válidos em qualquer meio no qual seu filho vai atuar. Ele vai precisar desses valores no meio profissional, ele vai precisar desses valores no meio acadêmico, ele vai precisar desses valores no lar. Porque em cada um desses espaços, que são espaços de convívio social, mesmo o lar, que é o nosso primeiro espaço de convívio social, até lá, no lar, é importante que os valores éticos morais estejam presentes nas relações entre os membros que ali atuam. Porque a convivência familiar, ela se tornará impraticável se esses valores não forem pautados, né? Se a relação não for pautada nesses valores. Imagine um lar onde 3, 4, 5 pessoas convivem, não é?
E nessa convivência diária, certamente vão surgir atritos. E diante desses atritos, a gente pode ter dois caminhos, não é? Escolher valorizar os atritos ou escolher aprender com eles. Quando a gente escolhe aprender com os atritos, a gente está levando para o outro aquela máxima que diz que amar é a arte de conceder. Então a gente está concedendo ao outro um pouco da nossa atenção. A gente está concedendo ao outro o direito dele também se posicionar. Estamos concedendo ao outro o direito dele ser quem ele é. E muito mais. A gente está aprendendo a tolerar. A gente está aprendendo a atuar com paciência. Não é verdade? Então, se esses valores, não é? Se esse sentimento não for posto em prática, principalmente no seio, no ambiente familiar, essa convivência vai se tornar impraticável, como nós já dissemos. Não haverá uma relação saudável, porque para que a gente desenvolva relações saudáveis, a gente precisa aprender a ir ao mundo do outro e atuar de uma forma positiva. E a educação positiva, que é foco do nosso projeto Pedagogia na Família, ela traz exatamente esse conceito de que é preciso olhar para o outro, enxergá-lo em essência e aceitar como ele quer se posicionar diante do mundo, mesmo a gente não concordando. E quando isso é transferido para os nossos filhos, as chances dele se desenvolver, não é? Mentalmente, no caso da cognição socioemocional dele, são muito maiores. Não é? A gente vai conseguir obter muito mais êxito nesse processo porque a gente está dando o direito dele ser quem ele é. Agora, diante de algumas situações que são mais difíceis, que você vê que realmente é um traço na conduta dele que precisa ser corrigido, tudo bem. Os pais realmente estão ali como responsáveis exatamente para terem a condição de atuar diante desse processo, sendo muito incisivos, digamos, para que essa condução seja o mais eficaz possível. Mas apenas quando a gente percebe que o filho não está seguindo no caminho que vai levá-lo assim a uma situação favorável. Às vezes os nossos filhos, como nós, tomam decisões erradas pela imaturidade, às vezes eles estão mais rebeldes, mais irritados, estão assim em desarmonia com aquele grupo familiar e ele começa a se posicionar de uma forma contrária a uma convivência saudável. Então é preciso realmente chamar esse filho para conversar e mostrar que a atuação dele, a forma dele agir, está prejudicando o bom convívio de todo o grupo. E dessa mesma forma, a gente precisa conversar, conduzi-lo quando ele for à escola, quando ele for atuar fora do ambiente familiar. Quando a gente percebe que ele está sendo mais agressivo com um amigo, que ele não está respeitando o amigo, que ele está promovendo bullying, que são ações que são inaceitáveis para uma boa convivência social, é preciso chamar. E em todo esse conjunto, a religião ela auxilia de uma forma assim contundente. É importantíssimo que você visite o espaço com ele, que você visite a instituição com ele, perceba ou busque orientação se existe um grupo de jovens, se existe um grupo de crianças que são recebidas, que são trabalhadas e como é esse processo. E o ideal também é que você, papai e mamãe, participe daquela convivência, porque alguns pais eles decidem levar o filho a terem essa condução e aí eles levam o filho para a instituição, deixam na porta e saem. Vão passear, vão para o shopping e depois eles voltam para pregar esses filhos. Então, essa é uma atitude errada, equivocada, porque está deixando muito claro que você está mostrando a ele que ele deve estar ali aprendendo, mas que você não se dispõe a isso. E aí você pode estar dizendo, Ana Paula, mas eu já tenho a minha religião, eu já atuei nela, eu já cresci, mas sempre tem algo a aprender.
O Evangelho está aí, não é? Repleto de ensinamentos. E quanto mais a gente busca esses ensinamentos, mais a gente cresce com eles, mais a gente se torna ou tem a possibilidade de se tornar um ser humano melhor. E como a gente vai educar um outro ser? Como que a gente se dispõe a educar um filho se a gente não procura também desenvolver em nós valores éticos morais? Porque esses valores são válidos para a forma como a gente vai educar o nosso filho. Porque somos exemplos. E qual o exemplo que esses pais estão dando quando eles levam o filho a uma instituição para aprender sobre valores éticos morais, não é? Para aprender um pouco mais, conhecer aquela religião, e se a gente não dá exemplo de ficar ali também participando. Não é ficar na sala do filho, não é ficar na turma do filho, mas no grupo de pais, numa reunião pública, no culto religioso, não é? Numa missa. É importante que essa ação dos pais em estarem ali presentes, elas vão fazer com que o filho perceba que o pai também comunga daquele trabalho, que o pai também abraça aquela atividade e que juntos eles podem crescer. Uma outra posição que é preciso ter, quando o seu filho volta, não é, desses momentos, dessas horas nas quais ele está ali aprendendo, é importante que os pais atuem, cheguem perto, perguntem qual foi a lição do dia, qual foi a lição moral que eles receberam, qual foi a atividade desenvolvida durante aquele tempo que ele estava lá, porque certamente aquilo que foi passado para o seu filho pode servir também para você. E ele vai se sentir super assim, à vontade para passar para você os ensinamentos que adquiriu, e todas as vezes que ele perceber que você está interessado, que você está promovendo um diálogo junto com ele e que está aprendendo com ele, ele vai se sentir super bem. Ele vai se sentir capaz de levar ensinamentos que ele adquiriu para você. E essa troca, ela é muito rica nas relações familiares, porque ela fortalece vínculos. E o que fortalece vínculos também e cria pontes de entendimento com seu filho é exatamente você mostrar a ele que quer participar, que está ali disposto a atuar junto com ele nesse processo. Então, se a gente determinar, não é, como pais, que essas ações são importantes, elas devem ser postas em prática desde a primeira infância. E se você já está com um filho na pré-adolescência ou adolescência e não iniciou esse processo, ainda é tempo de você procurar uma instituição, seja ela a que você assim se identifica, não é? Então você procura essa instituição, procura o coordenador do trabalho junto à juventude e leva seu filho para que ele participe, converse com seu filho e diga, olha, a gente você vai participar pelo menos de um momento com eles e veja como você se sente. Mas incentive, não é? E se não for na primeira instituição, visite outras junto com ele. O importante é que você mostre a ele que nesse espaço ele tem muito que aprender e que os valores que ele vai adquirir ali, que ele vai aprender ali, vão ser válidos por toda a vida. Quando a gente acredita que a religião é um caminho utópico, é porque a gente não está disposto a abrir a mente, não é? E adquirir valores diferentes daqueles que a gente já tem, que a gente já internalizou. Essas posturas engessadas de acreditar que não deve levar o filho para frequentar uma instituição religiosa porque precisa dar a ele a liberdade dele decidir qual a religião deve seguir ou se quer seguir alguma religião, também é uma postura equivocada. Porque antes de adquirir maturidade, o seu filho não vai saber decidir isso. Então, enquanto ele está ali apto a receber os valores, porque desde a infância os nossos filhos são como uma esponjinha, não é? Tudo aquilo que a gente leva para eles, eles têm assim uma capacidade imensa de absorver por conta dessas sinapses que são
muito mais intensas nesse período. Então, essas conexões neurais, não é, que estão presentes na infância e na adolescência, elas são exatamente o momento no qual você precisa atuar. Enquanto eles estão ali, processando tudo, é nesse momento que o pai, que a mãe precisa construir uma ponte para passar com esses conteúdos. E a gente percebe alguns jovens, não é, com posturas equivocadas, atuando com intolerância e com desrespeito. E quando a gente vai falar sobre religião com eles, eles debocham, não é? Eles dizem que Jesus está ultrapassado, não é? Eles dizem que o evangelho está ultrapassado. Então, certamente, esses jovens não receberam essa condução. Mas aí você vai perguntar, mas meu filho só pode ser um bom filho, um bom adulto, se eu tomar essa posição em relação a ele? Claro que não. Você pode passar valores éticos morais, mas você está apto a passar valores éticos morais? Você costuma abrir o evangelho em casa e tirar dele as lições necessárias para que seu filho possa atuar em sociedade? Porque o evangelho, ele não pede a você para seguir uma religião. O evangelho pede a você para se trabalhar como pessoa. E se a gente não cuidar desse interior, não é? Se a gente não cuidar desse ser humano que nós somos, certamente nós vamos ter inúmeras dificuldades para atuar em sociedade. Até para ter relacionamentos saudáveis. Que a gente não vai saber se posicionar, a gente não vai saber atuar. Então, não é preciso ter uma religião, mas é preciso buscar um espaço onde a gente possa adquirir essa transcendência. Que a gente possa, mesmo que seja por algumas horas durante a semana, que a gente possa se desconectar desse mundo corrido, desse meio no qual a gente busca aí a realização dos prazeres, né? O hedonismo aí bem entronizado no coração das pessoas, uma busca pelo enriquecimento, pelos bens materiais. E isso deixa a gente assim muito acelerado. Esses espaços, eles vão nos ajudar a uma conexão com o divino, com a natureza, com as energias que permeiam todo o universo como um todo, e a gente percebe que a partir daí a gente vai se sentir melhor. A gente vai estar mais tranquilo, mais sereno. A gente vai desenvolver aquela sabedoria do silêncio, de saber calar no momento certo. E aí você vai dizer, Ana Paula, a religião pode fazer tudo isso por nós? Não a religião, mas a religiosidade, a nossa busca por ela. E a gente faz essa busca, geralmente, através de uma instituição religiosa. Então, busque se identificar com alguma delas. Busque perceber em qual delas você vai se sentir melhor, você acredita que vai crescer e se desenvolver de uma forma saudável. E assim você faz a condução junto ao seu filho. A questão não é transformar o filho dentro de valores utópicos, não é? Que muitos dizem que essa busca pela transcendência é uma forma de lidar com as dores. Ou uma forma de fazer, né, de transpor as barreiras do sofrimento para se iludir. E na verdade não é assim. É preciso que a gente saiba valorizar essa conexão com Deus, essa conexão com o Criador, com aquele que nos deu, não é, todo esse conhecimento. E se você acredita que essa condução em busca de Deus não é válido, mas que você possa passar pelo menos para o seu filho os valores éticos e morais necessários para qualquer pessoa poder atuar em sociedade. Isso é essencial. E a maioria realmente busca o caminho da religião. Mas se você é mais voltado para o cientificismo e você não acredita nesse Deus criador, pelo menos conduza o seu filho. Pelo menos não, né? Porque aí eu vou estar um pouquinho usando de uma fala mais discriminatória em relação a você, e aqui não me cabe fazer isso. Mas busque levar ao seu filho esses valores, porque certamente através deles seu filho vai conseguir
se desenvolver de uma forma muito mais saudável. Você sabe, eu sei, que regras existem para serem cumpridas. Mas quando a gente não faz essa condução, não é? Quando a gente não ensina o filho a importância de agir com ética, imagine um meio científico, um meio profissional, acadêmico, no qual uma pessoa não atua com ética, certamente ela criará inúmeros desafetos, não é? E ela não atuará de forma positiva diante da vida do outro. Então, valores como respeito, não é? Como gratidão, eles precisam ser trabalhados primeiro em família, independente da religião ou não. E se você não se sente capaz ou apto de fazer esse trabalho junto ao seu filho, é essencial, né? É muito válido que você o conduza nesse processo e depois, na fase adulta, ele vai ter certamente total liberdade para seguir atuando numa religião ou não. Vai ficar a escolha dele, não é? Decidir sobre isso. Mas enquanto ele estiver sob a sua proteção, busque realizar esse processo e você vai ver que até no desenvolvimento, né, desse trabalho educativo junto a ele, você vai conseguir ter muito mais tranquilidade. E uma outra coisa também, esse grupo que se forma numa instituição religiosa, ele é extremamente salutar, saudável para o seu filho, para o crescimento do seu filho, porque eles vão debater, eles vão trocar experiências de vida, não é? Eles vão falar sobre família, sobre os cuidados com a própria espiritualidade, com a transcendência. Eles vão aprender sobre o evangelho, vão aprender sobre a importância da ética e da moral e quais são os comportamentos que devem ser desenvolvidos nesse processo. Então perceba que seu filho só tem a ganhar. E você também, porque uma vez que você perceber que ele está se desenvolvendo, não é? E se transformando num ser humano de bem, um ser humano crítico, que sabe falar, que sabe se posicionar, que tem conteúdo para isso, certamente você, papai e mamãe, vai se sentir muito feliz, vai se sentir grato até a si mesmo, né? Vai se acolher como pai, como educador, por perceber que conseguiu fazer essa condução de uma forma muito tranquila. Então, se você deseja mais equilíbrio, se você deseja mais harmonia no lar, pratique, busque esses valores. E se você não quer buscar uma religião, faça isso com seu filho, promova pelo menos uma reunião, um momento na semana, para que vocês fiquem ali durante 1 hora, 1 hora e meia, conversando a respeito, trocando experiências, buscando fatos reais para serem trabalhados, serem discutidos nessas reuniões. Você vai ver que depois de um tempo toda a família vai participar e vão ser momentos muito válidos para vocês. Então, fica aqui a minha reflexão sobre religião dos filhos. Eu espero que você tenha gostado, que tenha gerado aí momentos positivos no seu processo junto ao seu filho. E se você acredita que algum amigo, um pai, uma mãe, possa também se beneficiar com esses conteúdos, combine com eles, assista junto, mostre o nosso canal, indique o nosso canal, curta aí a nossa página e vai ser muito válido você levar conteúdos também positivos para esses amigos. Então vamos juntos? Qualquer coisa eu estou aqui com você. Um grande abraço.